A gente está de volta. Menos da metade dos municípios brasileiros declararam ter o Plano Municipal do Saneamento Básico, que traz o diagnóstico da situação de esgotamento em todo o país. Em todo o Brasil, as cidades ainda engatinham em indicadores como o abastecimento de água e rede coletora de esgoto. A rede coletora de água no estado chega a 54,7%, a de esgoto a 12,1% e este tratamento a 12,7%. O índice de perda de água ainda é elevado, chega a 62,8%. Sobre a questão da rede de esgoto, a CAEMA disse que em 3 anos aumentou em 62% o número de municípios interligados ao sistema da rede coletora. A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís realizou uma audiência de conciliação com um objetivo que tem importância fundamental em nosso cotidiano, especialmente de quem utiliza o carro para se locomover e precisa abastecer. A audiência é para impedir a formação de cartel, aquela cobrança igual de todos os postos localizados em uma única região. Bora lá então conversar com a repórter Mariana Dias, que tem os detalhes deste caso pra gente. Oi Mariana, muito boa noite para você. O que ficou acertado nessa reunião, hein? Boa noite, Pascoal, e a todos. Ficou acordado pelos representantes de redes de postos de combustíveis se comprometerem a se abster de qualquer informação sobre os preços de vendas com concorrentes visando o cartel. Também se comprometeram a não influenciarem os preços do mercado, que deverão sempre se formar de acordo com a livre concorrência de mercado. A ação que motivou esse acordo é do ano de 2015 e envolvia mais de 200 postos envolvidos na suposta prática de cartel de preços. Atualmente, apesar de afastada essa prática, o que ainda se vê é que mesmo com a livre concorrência, existe o abuso no reajuste do preço da gasolina, que só no último reajuste da semana passada subiu entre até 20 centavos por litro. Pascoal. Mariana Dias, muito obrigado por suas informações. Boa noite e até amanhã. Eleições 2018. Depois de uma reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ficou definido que a capital São Luís será a sede do comando das tropas que vão atuar aqui no estado, no Pará e no Amapá. A tática é chamada pelo Exército de mudança de centro de gravidade. O que é isso, né? É onde os comandantes de todas as localidades ficam em um só lugar para decidir sobre as atividades a serem desempenhadas pelas tropas nestas regiões. Pelo menos 600 homens do Exército vão atuar no estado. Além das tropas federais, outros 8.000 policiais militares vão fazer a segurança nas eleições em 72 municípios maranhenses, incluindo a capital São Luís. Estava prevista para hoje a realização da sabatina Guará com o candidato do PSDB ao Senado, Alexandre Almeida, mas por conta de compromissos de campanha ele pediu alteração da data, o que foi possível por conta da aceitação da candidata do PPS, Elisiane Gama, que foi a sabatinada desta quarta-feira. Durante 1 hora, a candidata do PPS ao Senado, Elisiane Gama, foi entrevistada pelos jornalistas Natanael Júnior, Marcos Saldanha, Geraldo Iensen e Adalberto Júnior, da Rádio Universidade FM. Ela falou sobre o que pretende fazer quando chegar ao Senado e também não se furtou em explicar suas atuações frente a votações como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e também o posicionamento em relação ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Elisiane Gama disse ainda como pretende auxiliar ao Maranhão caso seja eleita, independente do posicionamento do presidente que seja escolhido para governar o Brasil a partir do ano que vem e do governo do estado também. Elisiane disse ainda quais são as suas principais metas à frente da gestão no Senado, caso seja eleita, e seus objetivos para auxiliar ao povo maranhense. Você tem as suas divergências, as suas críticas, até às vezes você na oposição, você se posiciona, mas na hora de fazer o pleito você tem que correr para isso. Eu sempre fiz isso como deputada estadual, aqui no Maranhão, eu fui deputada estadual da oposição ainda com a então
governadora, quando eu fui no meu primeiro, segundo mandato, com a saída do Jadson, e depois fui, e como sou hoje deputada federal, com o governador Flávio Dino. Então, eu sempre tive uma relação voltada para o entendimento do meu Estado. Fui presidente de uma CPI de combate à pedofilia com o governo contra, do ponto de vista dos nossos pensamentos. Mas nem por isso eu deixei de fazer a minha atuação, nem por isso eu fui na delegacia, que é uma responsabilidade do Estado, e nem por isso deixei de ter um resultado tão promissor que foi o combate a esse tipo de crime tão hostil no Maranhão. Então, para mim, independentemente do que isso possa acontecer, o que a gente precisa centrar é na defesa do Estado, é na defesa das pessoas. Amanhã, a sabatina será com o candidato Alexandre Almeida, do PSDB. Lembrando que as entrevistas estão todas disponíveis no portal guará.com. Marcos Saldanha já está aqui para falar com a gente de política nesta noite. Marcos, boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Você participou da sabatina com a candidata Elisiane Gama, teve a oportunidade de fazer questionamentos para ela e ela se posicionou sobre muitas polêmicas. Uma das que as pessoas tinham maior curiosidade talvez seja com relação àquele voto pelo impeachment da presidente Dilma, que talvez até hoje ainda esteja reverberando, repercutindo. Aí ela deu o seu posicionamento e fez as suas ponderações. Mas de modo geral, como é que você avalia mais essa entrevistada, mais essa sabatina Guará desta quarta-feira, hein, com a candidata? Pois é, Pascoal, a gente já vai chegando aí na reta final, né, das sabatinas, né, teremos ainda mais 2, e eu acho que a gente consegue trazer para o eleitor, para o telespectador, aí um panorama das principais ideias. E a oportunidade que a gente tem com os candidatos aqui é justamente questionar coisas que a gente acompanha na pauta política, mas também que ouve o eleitor questionando quando se conversa política com ele, né? E uma das coisas em relação à candidata que não poderia ficar de fora era justamente essa questão, né? É o que se chama de pedra no sapato do candidato, todos que sempre, todos sempre tem que ser lembrado sobre esse tema. E ela explicou muito bem a questão da coerência, né? Quer dizer, o voto, ele não é particularizado. Ele é o voto, na verdade, é fruto de toda uma coerência que ela tinha já no posicionamento dela. E aí, para além dessa questão da justificativa dela, por que ela manteve essa coerência e esse posicionamento, eu também perguntei para ela como é que ela se sentia dentro do grupo, dentro do arco de aliança, que é muito diverso, incluindo o PT. Né? E ela disse que o próprio PT cedeu tempo do partido para as inserções dela, para a fala dela, já que o PPS tem um tempo pequeno, né? Então, parece que esse assunto já está superado, porque há um projeto maior no grupo, que é fazer os 2 senadores. E o PT não tem um candidato na majoritária, mas entende que nesse momento é necessário compor esse arco de aliança, né? Então, essa unidade parece que está mais encaixada, e isso aí a gente vai ver se com o eleitor daqui para frente, né? Porque a gente tem falado muito, e conversamos isso na entrevista, que o número de indecisos ou que ainda não sabem quem vão votar para o Senado é expressivo ainda. Nas últimas pesquisas a gente está vendo já uma pequena queda, já começa, porque à medida que vai se aproximando a eleição, o eleitor já vai definindo quem ele vota para presidente, para governador, e aí ele começa a pensar nesses votos de Senado e de deputados. Mas a tendência é a última semana. O voto do Senado é o voto mais difícil, principalmente porque são 2 candidatos. Você se depara lá, votei em um, aí vai aparecer de novo aquele espaço para 3 números. Ainda tem o outro para votar. Pois é. Pois é. E eu não sei se é o mais difícil, mas ali, senador, deputado estadual, deputado federal, são votos mais difíceis de definir. Porque geralmente o debate ele fica muito em torno do candidato do executivo, né, ao presidente e ao governador, e a gente vê pouco esse debate. Mas nessa eleição agora, a eleição para o Senado tem chamado a atenção. A gente vê, né, um empate ali, ou então uma disputa maior em pelo menos 4 nomes, sendo ali que o quinto e o sexto não estão de todo descartado, né? Já que nessas eleições, nessas disputas, continuam a ter várias reviravoltas, vamos dizer assim. E a gente insiste na importância da votação do legislativo, né? Não só no executivo, já falamos sobre isso inúmeras vezes, né? Votar nos candidatos a deputado federal é necessário pensar, deputados estaduais também, e Senado igualmente. E no Senado eu ainda sempre tenho um chamado a atenção, porque o Senado o candidato leva 8 anos no mandato. Então, se tem um voto que é preciso ter muita atenção, é esse
vice de senador, né, Pascoal? Falando ali em Senado, a gente muda para casa vizinha, ali vamos lá para as eleições presidenciais, que também igualmente tem um fato novo nesse processo eleitoral diante das pesquisas que estão sendo divulgadas. A mais recente divulgada ontem já aponta uma outra tendência e conversávamos aqui há 2 dias sobre essa questão meio que da indefinição, não que já esteja tudo fechado, claro, né? Claro. Ainda tem muita coisa realmente para acontecer, 18 dias para as eleições completamente indefinidas nesse país. Né? Pois é, e o interessante é que se esperava muito qual o reflexo que teria, né, da facada, né, no candidato Bolsonaro, né, se isso seria positivo ou negativo, mas o que as pesquisas estão apontando nesse momento é o crescimento do candidato do PT, o Haddad, a ponto do próprio Alckmin reconhecer, e falou isso hoje, que o Haddad estará no segundo turno, não sou eu que estou dizendo, ele que está dizendo, né, e que muito possivelmente... Jogou a toalha assim cedo, não? Não sei se ele jogou, mas já colocando que o Bolsonaro não estaria. Quer dizer, o Bolsonaro que era até poucos dias tido como certo em absoluto, não que não esteja, quem define isso é o eleitor, mas eu digo assim, da certeza absoluta já começa uma onda da rejeição muito grande nas redes sociais do Movimento Tudo, já começa a fragilizar um pouquinho. Então, eu não sei se nesse momento já é uma certeza absoluta, ou se eu diria assim, não, é certo que o Bolsonaro estará. Não sei se é certo que nenhum candidato de fato estará garantido no segundo turno na sucessão presidencial, mas gosto desse caminho que vai se tendo. Me parece que o eleitor agora, ele está mais atento. Isso eu gostaria pelo menos de acreditar isso, que o eleitor agora, de alguma forma, passou aquela fase dele discutir superficial e tudo, e ele, né, deu aquela sacudida, bom, deixa eu dar só uma olhada com calma nisso, deixa eu ver, os debates, os argumentos parece que estão gerando esse contraponto. Espero que assim siga. Você falou da questão da decisão do voto lá, principalmente a presidência da República antecipadamente. Em todo caso, nas últimas eleições, a gente não viu isso. Vimos que a Marina ali transitava como praticamente garantida no segundo turno. Na reta final, o candidato do PSDB, o Aécio Neves, atropelou, foi para o segundo turno e foi uma disputa acirrada no segundo turno. Aquela eleição que rachou o país ao meio, mais do que já estava. Né? Pois é, a Elisiane, inclusive, lembrou isso na sabatina, né, de como o cenário era nessa altura das eleições passadas para presidente e como na hora mudou completamente. Eu acho que ele ainda vai ter uma reviravolta e daí talvez se estabilize, né? Mas o que eu espero mesmo é, como eu disse, é que esse momento que a eleição assuma seja um momento mais criterioso. Quero acreditar que até então não estava tão criterioso, essa indefinição era menos criteriosa e que agora vai seguir uma indefinição, mas à custa de um maior critério. Essa é a minha expectativa. Talvez eu diria mais, Pascoal, essa é a minha esperança. Tá bom. Obrigado, Marcos. Boa noite. Ok, obrigado. Boa noite. A gente encerra a edição de hoje do Jornal do Guará com uma reportagem que nós vamos exibir e que o Eduardo Gomes preparou para a gente. E é uma aula de motivação, não somente para vencer um vício, mas para mostrar que com determinação e o incentivo de pessoas que têm um objetivo comum, é possível encarar e superar problemas que muitos julgam difícil de se resolver. Sair do mundo das drogas é uma missão bastante difícil, ainda mais para quem vive abandonado e sem perspectiva de vida. Para resgatar homens e mulheres presas ao vício, o grupo Esperança Viva atua com palavras de fé e de apoio. O grupo é formado por ex-dependentes químicos que foram acolhidos na Fazenda da Esperança. No Maranhão, existem 6 unidades que recebem os usuários de forma gratuita e, através de orações e comunhão, mostram aos dependentes um novo caminho. O Oli Vasconcelos já esteve acolhido na Fazenda e hoje coordena o grupo com a missão de resgatar vidas. Hoje eu me encontro aqui dando de graça aquilo que eu recebi de graça. A gente faz esse trabalho com as famílias. Esse é um grupo formado por ex, que não é ex com X, é ES, que é ex de esperança. A gente é convidado a levar esperança por onde que a gente passa.
O trabalho também é realizado com o apoio dos familiares. A dona Maria do Rosário tem um sobrinho que já foi acolhido na Fazenda da Esperança, mas ele teve 2 recaídas e hoje está longe das drogas. Nesse momento tão delicado, a dona Maria faz questão de dar amor e mostrar a importância da família na recuperação. Se a família não tiver unida, não vai adiantar. Não vai adiantar mesmo. Então a família tem que estar ali, tem que estar unida. O Antônio Carlos também já passou pela Fazenda da Esperança. Hoje, longe das drogas, ele sabe a importância e seriedade do trabalho realizado por pessoas que juntos se dedicam em afastar homens e mulheres do mundo das drogas. E é um resgate de vida e, ao mesmo tempo, um curso espiritual, que você se reeduca a ser uma nova pessoa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Outras notícias no portal guará.com. Amanhã voltamos às 11 da noite. Bom descanso para você. Até lá. TV Guará, maranhense por natureza.